Hallo, liebe Leute, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Deutsch und Deutschland. Eu me chamo Ingrid Lenk e aqui nesse canal vocês aprendem não só sobre o idioma alemão nu e cruamente, mas também sobre sociedade, cultura, história, filosofia, etimologia e muito mais. Então vamos lá. Hoje é um assunto realmente da língua, do idioma, um truquezinho, aliás, muito difícil de encontrar e pesquisar explicação sobre isso, que é o quê? Eu vou dar uma canja, a gente já entra na vinheta e já entra com a explicação. Vocês têm algumas vezes sinais que aparecem nas palavras que vocês não sabem muito bem como identificar, como por exemplo, se alguém pergunta, hast du ein Fahrrad? Você tem uma bicicleta? E a pessoa responde, ich habe eins. Eins aqui nesse caso não significa o número 1, eu tenho uma bicicleta, né? Só uma e não duas, significa eu tenho uma bicicleta, mas por que entrou aquele S ali? Ou na negação, ich habe keins, puxa, a professora nunca tinha visto a entrada desse S. E pode ser mais. Tá passando o cara ali e fala, nossa, aquele cara ali, aquele é um tipo, das ist ja einer. Da onde que é esse einer? Não é do genitiv, não é do dativ, não. Vamos ver o porquê que isso está acontecendo. Fiquem comigo. É isso então, gente. Vamos dar uma olhada no que pode estar acontecendo aqui. Muita gente me escreve e, na verdade, esse é um vídeo importante para nós tratarmos o próximo vídeo que nós vamos tratar. Como é que eu falo essa é a menina mais linda do mundo? Este é o filme mais engraçado que eu já assisti. Como é que a gente faz esse superlativo usando o genitiv que vai precisar dessa forma anterior aqui? Então, se você quiser aprender a próxima, tem que passar por aqui. Bom, para começar, a gente está falando aqui, né, de pronome indefinido. A gente vai falar de negação, kein. A gente depois vai falar de welch, de pronome também indefinido, welch, né, qual. A gente já vai chegar lá. Toda vez que a gente usa esse pronome ou uma, é porque já foi mencionado o assunto, né? Eu gosto de maçã. Eu prefiro uma maçã vermelha do que, né, e assim por diante. Ou seja, eu não chego e falo assim, ó, uma mulher te ligou. Qual? Né? Então, o pronome indefinido sempre vem quando a definição já aconteceu anteriormente, tá? Então, olha lá. Quando nós já mencionamos do que se trata anteriormente, a gente pode usar esse pronome indefinido, mas toda vez que a gente omitir o objeto, a gente vai ter que deixar uma rabeirinha do artigo que aquele objeto tinha. Por exemplo, nada melhor do que Beispiel, né? Do que um exemplo. Hast du ein Fahrrad? A pessoa pode falar, ja, ich habe ein Fahrrad. Mas aí a gente vai ficar repetindo ein Fahrrad para lá, ein Fahrrad para cá. Isso não fica estilisticamente bonito e limpo num texto, numa fala. Levando em consideração que Fahrrad é neutro, o que a gente faz? A gente pega essa rabeirinha ali do das e responde o quê? Ja, ich habe eins. E acabou. Por quê? Porque já foi mencionado o objeto anteriormente. Eu quis omitir na segunda frase, então eu coloco aquele S. Isso acontece para todos os substantivos. Eu posso substituir com o nominativo, einer. O einer vocês já estão mais habituados, né? Mas eu posso substituir com o dative, com o acusativo, com qualquer outra declinação. Basta saber a declinação e o caso. Vamos dar mais uma olhada aqui no exemplo. Olha lá, ich habe ein Auto. Hast du auch eins? Aqui eu quero no geral, você tem um carro, não necessariamente falando se é um, se são dois, se são três. Por quê? Porque uma confusão há, né? Quando a gente vai falar no eins, o eins também é um número 1. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Muita gente vai dar um número de telefone e fala meine Telefonnummer ist 6175. Eu falo não, ein agora é o pronome. O número 1 é eins. Beleza, tá? Número 1. Mas aqui esse eins se refere ao auto, não necessariamente é a quantidade, tá? Na negação, como nós já vimos, nein, ich habe keins. A mesma coisa vai acontecer. A frase então, nossa, aquele cara ali é um tipão, hein? Ou pode ser aquela mulher ali é um tipão. Nossa, essa criança é muito engraçada. Ela é um tipo, hein? Como é que a gente fala isso?
referente a Mann, das ist ja einer. Como eu estou omitindo o substantivo, eu pego então a rabeirinha do der Mann e coloco lá, ó. Frau, esse vocês já sabiam, né? Das ist ja eine, ou e entrando ali. Para Kind, ach, das ist ja eins, ou s entrando ali. Isso tudo falando de nominativo. Por quê? Porque nós temos o verbo sein, e todo mundo sabe que o verbo sein é nominativo. Quando nós usamos como complemento, né? A gente não está falando aqui a situação do onde. Das ist in Australien. Wo ist das? Essa situação do onde com o verbo sein é dativo. Nós estamos falando aqui o ist como um complemento. Das ist schön, das ist mein Vater, né? E assim por diante. São coisas diferentes. O que se pode fazer nesse caso? Olha só que frase interessante. Was kann einer in diesem Fall tun? Esse einer vem do quê? Do Mann. Deixa eu pegar a próxima aqui, ó. Que é a mesma coisa, né? Was kann einer in diesem Fall tun? Então, o que se pode fazer? O que esse einer está trazendo, nos remetendo ao quê? Ao si, ao Mann, que se refere a qualquer pessoa, geralmente usado, né, a ideia geral também é utilizada no masculino em português, como em português e em alemão. Então, was kann einer in diesem Fall tun? Olha lá, Mann é der, tanto o Mann pode se fazer, como der Mann, como o homem, é masculino. Olha lá, o meu pai pode ficar horas a fio contando história para qualquer pessoa, para alguém. Mein Opa kann einem stundenlang Geschichten erzählen. Porque esse einem, quem conta algo para alguém. O algo é nosso acusativo, o alguém é nosso dativo. E no dativo a gente vai ter a declinação, olha lá, do der, do nosso alguém, virar dem. Então é a rabeirinha desse dem que está entrando ali. O que eu quero dizer? Quando nós temos um contexto para usar essas declinações, a gente pode usar. Então, aqui é um exemplo disso. Não necessariamente teve uma frase anterior, mas a frase fica muito inteligível quando eu a uso por si só, né? Então, eu tô lá falando do meu avô adora contar história, meu avô é expert em carochinhas, em fábulas, em, sei lá, que nem meu pai era expert em história dos vândalos, né, que a gente fala da Völkerwanderung, das migrações de povos na Europa, principalmente ali, né, bárbaros, vikings, godos, visigodos, otomanos, e assim vai. Então, nos jantares nós tínhamos sempre grandes batalhas, até batalhas da Segunda Guerra, nomes de grandes navios, era muito interessante. Vamos supor que o contexto seja esse. Então a gente sabe, mein Opa kann einem stundenlang Geschichten erzählen, porque vai estar implícito o significado, tá? Então, na verdade, não preciso necessariamente ter uma frase anterior, mas o significado está implícito. Olha lá. Então, cheguei para alguém e falo assim, putz, estou com um pacote na mão e falo, nur einer ist gekommen. Não, ou estou falando de uma festa, nur einer ist gekommen, die anderen blieben zu Hause ou zu Hause, né? Ali seria o correto. Só uma pessoa veio, nur einer, ali está implícito que é uma pessoa, ein Mann, né? Agora estou falando só de mulheres. Nur eine ist gekommen. Die anderen blieben zu Hause. Estou falando de uma festa infantil, de crianças, que criança em alemão é das. Nur eins ist gekommen. Die anderen blieben zu Hause. Ou seja, eu deixo implícito de quem eu estou falando só por essa declinaçãozinha, se é masculino, se é feminino ou se é neutro. Isso se aplica também para a palavra welche, que também é um indefinita, né? Ich habe viele Bücher. Então eu tenho muitos livros. Hast du auch welche? Eu não preciso continuar, hast du auch welche Bücher? Posso parar aqui, hast du auch welche? E por que essa declinação do e? Simplesmente porque agora nós estamos trabalhando die Bücher feminino, die Bücher plural. Né? E o plural no alemão é o die, assim como o feminino, então a gente vai trazer aquele ezinho ali. Se o assunto fosse algo neutro, ó, eu tenho dinheiro aqui, você também tem dinheiro aí? Vamos na sorveteria? Ich habe Geld. Hast du auch welches? Geld é das Geld. Olha o ES entrando ali, ó, schon. E é por isso que vocês vão ver esse tipo de declinação com pronomes indefinidos, com indefinido pronomen no ein, no kein e no welch. Ou então, mais uma vez, omitindo o substantivo, omitindo a palavra, a gente tem que colocar essa rabeirinha e ele fica solto. A gente tem que colocar a rabeirinha do substantivo a ser omitido. Com
a declinação correta. Aí, gente, é um outro vídeo, é um outro assunto. Quem quiser, vou deixar aqui linkado no final desse vídeo. Os meus vídeos sobre declinação de artigo, a primeira coisa, tá? Declinação de artigo para que vocês possam estar acompanhando esse vídeo também. E aí, gostaram? Gente, se inscreva aqui no canal, dê uma olhada lá no Instagram, muita coisa do dia a dia, legal, que vai contribuir para que vocês aumentem aí, não só seu vocabulário, mas como sua cultura, como seu entendimento de mundo. É isso então, muito obrigada, um beijo, testado.